Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença e cuidado e te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo traga a cada um de nós entendimento sobre esses princípios contidos aqui em toda essa história tão relevante no princípio de todas as coisas da igreja. Ó Pai, nós sabemos que aqui tem princípios que servem para a gente hoje, são extremamente contemporâneos, atuais, né, verdadeiros e poderosos para a nossa vida. Nós te agradecemos por isso, Pai, por estarmos aqui, por essa liberdade. Eu te agradeço por cada uma das vidas que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, nós vimos ontem, no capítulo 22, a gente viu, né, que Paulo, ali, quando estava sendo levado para a Fortaleza, né, Fortaleza Antônia, estava sendo preso, ali ele pede, então, para o comandante deixar ele se dirigir ao povo, queria espancá-lo, e Paulo se dirige ao povo. Então, ele testemunha para os judeus. Primeiro ele se apresenta, quem ele era, dizendo que ele era um judeu, que tinha nascido lá em Tarso, mas tinha se criado ali em Jerusalém, e ele faz toda aquela apresentação, mostrando que ele era um judeu zeloso, né, e com toda a lei, e que por muito tempo foi também perseguidor de cristãos, enfim. E o texto diz que apesar dos judeus ouvirem atentamente ali tudo o que Paulo disse, lá no final, no finalzinho aqui no capítulo 22, no verso 21, no finalzinho do seu discurso, quando ele disse assim: o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Então essa foi a chave para os judeus ficarem indignados. Os judeus ficarem indignados com essa possibilidade, e aí teve um bafafá, eles queriam né, pegar Paulo de todo jeito, e o comandante disse, não, ele está sob minha custódia, vamos prender ele aqui, mandou açoitar Paulo, então dá umas chibatadas ali nele, e depois faz uma entrevista, eu quero saber direitinho por que a turma está tão irada com ele, eu não entendi ainda esse negócio. Então vai lá, açoita ele, assim, né, no estilo, né, do opressor romano, ali sobre os judeus. Mas naquele instante, Paulo se apresenta para um centurião como sendo romano, e o centurião vai lá falar com o comandante, o bicho pode pegar, viu? Então, ele está dizendo aí que ele é romano, e ele sendo romano, né, é isso mesmo que a gente vai fazer, né, vai pegar ele mesmo. E aí o comandante deu uma ré, disse assim, você é isso mesmo? Você é realmente romano? E Paulo disse, se apresentou que era romano, tudo mais. Então o comandante decidiu, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele lá para o Sinédrio, para ele ser julgado lá no Sinédrio. Então foi aí que a gente parou, no capítulo 22, tá? Então, no capítulo 23, começa justamente Paulo diante do Sinédrio. O Sinédrio é onde se reuniu os doutores da lei, né, os principais doutores da lei, eles se reuniam ali para decidir as coisas religiosas. Então diz assim, olha, o capítulo 23 começa assim. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Olha que percepção de Paulo. Né? Paulo está ali. Paulo, ele era, né? ele era de uma escola farisaica, filho de fariseu. Então, Paulo se coloca diante do Sinédrio e diz o seguinte, ele fixa os olhos. Ou seja, ele estava com altivez, ele estava com autoridade. Autoridade de quem estava dizendo o seguinte, eu não tenho culpa nenhuma.
né? Ele diz assim, ó, eu tenho cumprido meu dever para com Deus. Isso aqui é consciência. Né? Eu queria que, né, todos nós devemos ter essa consciência. Quando, diante de quem quer que seja, quando a gente for acusado do que quer que seja, a gente poder fixar os olhos e dizer, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a consciência. Olha só. Então, essa palavra expressa aí uma integridade de Paulo. Paulo está falando ali com integridade, com propriedade. Mas o sumo sacerdote que estava ali achou que isso era um desaforo. E no gesto de autoridade, olha o que ele disse. Diante disso, o sumo sacerdote, Ananias, deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Vê? Isso era um gesto comum, né, de uma autoridade diante de uma pessoa que estava fazendo alguma blasfêmia. Eles tinham esse princípio. Blasfemou, bate na boca. Né? Então, ele mandou que batesse na boca. Mas aí, Paulo, olha o que Paulo diz. No versículo 3, diz assim, Deus te ferirá, parede branqueada. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Deus te ferirá. Chamou ele de parede branqueada. Sabe o que é isso, parede branqueada? A gente vai ver. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Ó, Paulo, ousadamente, né, estava ali diante do Sinédrio, né, diante de doutores da lei, ele pega, né, e diz o seguinte, chama o cara, xinga o cara. Na verdade, a gente vai ver, Paulo não sabia que se tratava do sumo sacerdote e chamou o cara de parede branqueada. Parede branqueada... Eita, o pigarro tá ruim. Parede branqueada era uma expressão, né, que Jesus também usou como sepulcro caiado. Ou seja, essa parede branqueada aqui é uma expressão que denota hipocrisia. Paulo chama o sumo sacerdote de hipócrita. Ele diz aqui assim, ó, você é hipócrita, parede branqueada. Você está sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei manda me ferir. Vê? Então, isso aqui, vê só, lá em Mateus 23, eu vou abrir aqui, eu estava pesquisando e eu vi que, né, eu estava vendo aqui onde é que foi esse texto, em Mateus 23, Jesus, se dirigindo aos doutores da lei também, acompanha comigo, em Mateus 23, 27, Jesus usa essa expressão. Diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados, apenas uma parede branqueada. Né? Bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso aqui foi Jesus, em Mateus 23, 27 e 28. Tá? Isso aqui foi Jesus dizendo. E Paulo se vira aqui para o sumo sacerdote, pensando que era apenas mais um fariseu que estava ali, né, cheio de autoridade, mandando bater na boca dele. E Paulo, né, ele simplesmente chama o cara de hipócrita. Mas vê só, versículo 4, os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote? Naquela hora ali, né, Paulo tinha uma noção, né, de que respeito, ele estava falando com os caras
porque pensavam que eram fariseus e Paulo estava falando de igual para igual com eles. Mas Paulo tinha uma noção clara de respeito às autoridades. E Paulo disse aqui, ó, no verso 5, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Né? Então, isso aqui era uma lei lá, está em Êxodo 22. Então, Paulo meio que se retrata ali com ele e diz assim, olha, eu não sabia, né? Eu não sabia que era isso não, então, né, que ele era o sumo sacerdote, eu pensei que eu estava falando. Mas o fato é que a verdade foi dita. Isso aconteceu também com Jesus, quando Jesus tinha sido preso lá e para ser levado, antes de ser levado para Pilatos, foi levado diante dos sacerdotes. Quer ver aqui? Eu vou abrir aqui em João. Cadê? João 18. Em João 18, 22. Olha só. Quando Jesus disse isso, Jesus estava ali falando, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Né? Vê só. Jesus respondeu, se eu digo algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Né? Jesus disse, ó, se eu estou falando aqui a verdade, por que estão me batendo? Porque se existe o costume aqui de bater no rosto de quem está mentindo, blasfemando. Mas se eu estou dizendo a verdade, por que está me batendo? E Paulo estava reivindicando a mesma coisa. Estava dizendo, ó, por que você vem aqui para me entrevistar, para me interrogar, e simplesmente vai bater em mim? Olha o que diz no verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, vê a esperteza de Paulo aqui, brandou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo, aqui, nesse verso 6, Paulo usou de uma estratégia fantástica. Olha, ele conhecia o mecanismo do sinédrio. Ele sabia, né, o que acontecia ali no sinédrio. E ele sabia, naquele sinédrio, que existiam partidos contrários. Ou seja, a turma estava todos contra Paulo. Né? Todos contra Paulo. E Paulo diz assim, ó, sabe uma coisa? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma dividida nessa turma aqui. Eu achei massa essa estratégia de Paulo aqui. Paulo pegou e disse assim, ó, eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Porque é o que Paulo pregava. Paulo pregava Jesus ressurreto. Né? E a turma não esperava. A turma não esperava isso. E Jesus diz, ó, o que eu estou falando isso aqui é a coisa que os fariseus acreditavam. E os saduceus não. E aí, ó, ele pega, divide. Olha o que diz o verso 7. O verso 7 diz assim, dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Olha só, Paulo, sabendo de tudo isso, né, pegou e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou dividir essa turma. E olha o que diz o verso 9. No verso 9 aqui, diz assim, houve grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram intensamente a discutir, dizendo, não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Vê, já
a turma dos fariseus já começou ali a estar do lado. Só que o sumo sacerdote era do lado dos saduceus. Então, olha só, a discussão se tornou tão violenta, vê que baixaria. A turma ali, baixaria mesmo. A turma estava ali discutindo questões religiosas, tá? E diz assim, a discussão tornou-se tão violenta, verso 10, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Imagina a baixaria. O comandante, que não tem nada a ver com aquele negócio ali, tá lá, leva o cara, diz, ó, eu queria que vocês interrogassem ele aí. E a confusão foi tão grande, né, naquela assembleia, aquela discussão ali, né, naquela reunião do condomínio, só pode ser uma reunião do condomínio isso aqui, né, como se fosse uma reunião do condomínio, baixaria mesmo, e que o comandante tinha medo que a turma despedaçasse Paulo, vê? Um comandante romano. Olha, comandante romano não era flor que se cheirasse. Era aquela turma que primeiro chegava batendo, depois perguntava por que estava batendo na pessoa. Então, um comandante romano, entre judeus ali, ficou com medo que Paulo fosse despedaçado. Mas, na verdade, por que o comandante ficou com medo? Porque o comandante sabia que Paulo era cidadão romano. Então, o comandante disse, opa, essa turma aqui está exaltada demais, vai acabar batendo aqui em Paulo, vai despedaçar Paulo, que é um cidadão romano, e eu vou ser cobrado por isso. Se isso chega lá em Roma, eu vou ser cobrado por isso. Então o comandante pegou, ó, tira Paulo do meio, olha só, ainda no verso 10, então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio dele, levando-o para a fortaleza. O comandante disse, não. Paulo tem que ficar aqui comigo, né? E levou Paulo. Então, vê que negócio bacana aqui no verso 11. Na noite seguinte, ou seja, o comandante leva ele, prende ele lá na fortaleza, diz assim, aqui você está seguro. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se diante dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Está vendo? O Senhor chegou para Paulo e disse, ó, Paulo, tenha coragem. Eu estou com você aqui e você foi fiel e testemunhou aqui. E você vai testemunhar também em Roma. Ou seja, Paulo, o Senhor disse para Paulo aqui o quê? Você está preso pelos romanos. Né? Você está agora sob custódia dos romanos, não mais sobre dos judeus. Tá? Então, da mesma maneira que você testemunhou aqui diante dos judeus, você vai testemunhar diante dos romanos também. Com a mesma legitimidade, com a mesma autoridade. E eu estou contigo. Então, no verso 12, a gente segue aqui para o verso 12 agora, porque aconteceu aqui uma coisa que foi o seguinte, os judeus não se conformaram com aquele negócio. Os judeus queriam pegar Paulo de volta a qualquer custo. E olha só, na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Vê? Turma diz assim, ó, a gente não vai comer nem beber enquanto não matar Paulo. A turma deve ter morrido de inanição, porque eles não pegaram Paulo, não. Viu? Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Vê que turma ruim. Os caras eram ruins, né? O nome disso é ruindade. Os caras fizeram um jejum para matar o cara, para matar Paulo. Disse, a gente não vai comer nada aqui. A gente jurou isso,
A gente não vai comer nada, 40 cabras, vê? Não vai comer nada enquanto não matar Paulo. Foi isso que eles disseram. Verso 15. Agora, portanto, vê o que os caras fizeram. Fica tão ruim. E vê a índole dos caras, o caráter dos caras, vê. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Que ruindade. Ou seja, os caras, eles disseram o seguinte: olha, a gente vai fazer um jejum e a gente não vai comer enquanto não matar esse cara. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mentir. Foi isso que eles disseram. Vocês vão mentir. Vocês vão dizer lá para o comandante que é para Paulo vir aqui para prestar, né, sob o pretexto de obter informações mais exatas, e quando ele estiver vindo, a gente pega ali, ó, a gente dá uma emboscada e mata ele antes que ele chegue aqui. Vê? Ou seja, olha a cara que isso não ia prosperar com mentira, com ruindade, com mentira. E aí vem a virada de jogo aqui. Vamos lá. No versículo 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Ele foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo, né? Que, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele levou o comandante. Ou seja, o sobrinho de Paulo estava ali. O sobrinho de Paulo, ou seja, se ele estava ali no meio da turma, é porque, ou seja, da mesma maneira que Paulo era lá de Tarso e tinha sido enviado para Jerusalém para estudar em Jerusalém, né? Muito provavelmente o seu sobrinho, ou seja, isso era um hábito de família, também tinha sido enviado para lá. E devia estar estudando em uma daquelas escolas rabínicas ali também. E então ele ouve. Aqueles 40 caras ali, né? Aqueles 40 de Alibabá estavam ali, os caras ensandecidos, os caras deviam estar, né? E o sobrinho de Paulo ali ouviu aquele negócio e disse: opa, aqui não, deixa eu ir lá, né? E foi lá falar para Paulo. E Paulo disse: ó, leva esse menino ali para falar com o comandante. Né, tem uma coisa para ele falar para o comandante. Vê. Então, disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem a me dizer? Ou seja, aqui tudo indica que o garoto, né, chamado de rapaz, era um garoto bem jovem, né, novinho, realmente. E o comandante, carinhosamente, pega ele pela mão, né, traz assim: ó, vem cá, meu filho, vamos ali do canto. O que é que você tem para me dizer? Ele respondeu, olha só, aí ele abriu o jogo, ele disse tudo o que estava acontecendo. O jovem disse assim: os judeus planejaram pedir-te, ou seja, é contigo, você vai ser enganado, que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O garoto fez direitinho. O garoto disse assim: ó, sabe uma coisa?
A turma vai te enganar. Vê, virar para um comandante romano e dizer, ó, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. A turma está ali, sob o juramento, babando. Mas está babando ódio. Né? E estão com fome. Estão com fome, com sede. Eles vão com fome e com sede. A fome e a sede deles, eu não sei quando foi não, mas deve ter morrido. Porque se eles, sob juramento de maldição, quer dizer, sob juramento de maldição, né? Disseram assim, eu só vou comer ou beber depois que matar esse cara, senão pode vir uma maldição sobre mim. Então, aqui o texto não diz o que aconteceu não, né? Mas certamente se deram mal. Né? Com certeza se deram mal. Mas também os caras tão sem caráter, para quebrar uma promessa aqui também podia, não estava valendo nada, né? Vê o verso 22, agora. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Não diga a ninguém. Porque é o seguinte, se ele, né, se o comandante saísse, se o menino saísse dizendo, olha, o comandante está sabendo já, tudo mais, e o comandante não faz nada, o comandante ia ficar de frouxo, porque não foi lá enfrentar os caras, tudo, para. O comandante disse, não, eu não quero papo com esses caras, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. E olha o que o comandante fez. Verso 23. Então, ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Ou seja, não vamos deixar nada para amanhã não. Hoje mesmo vamos para Cesareia. Ou seja, ele estava ali, ele estava, sabia que é o seguinte, o governador ficava lá em Cesareia. Então ele disse, olha, vamos levar ele para o governador julgar. Esse é um assunto romano. E se é um assunto romano, eu não vou deixar mais com esses caras aqui não. Tá bom? Então, olha, providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Gente, olha a responsabilidade desse comandante. Vê o batalhão que ele montou. Ele preparou uma tropa. Ele não disse assim, ó, leva esse cara aqui com uma escoltazinha lá para Cesareia. Não. Prepare um destacamento, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros. Vê? Eu quero ver esses 40 aí fora virem fazer alguma coisa. Não. Vamos aqui e vamos levar ele para lá. Então, versículo 25. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Aí ele manda uma carta agora para o governador, explicando, né, tudo o que tinha acontecido. Olha só. Vê a carta. Aqui está o texto de Atos, tem a íntegra da carta. Cláudio Licias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Nada disso, né? O comandante já está dizendo aqui, né? Ó, eu resgatei ele porque ele era cidadão romano. Ele só veio saber que era cidadão romano depois, né? Mas ele já fez uma média aqui com o governador. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio, levei ao sinédrio dele. Descobri que ele estava sendo acusado por questões acerca da lei deles. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei
que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Pronto. O comandante já disse logo, né? Disse, ó, eu vou mandar lá para o governador, e ele se apresenta, aqui aparece o nome do comandante, né? Cláudio Licias. Lembra que o comandante tinha dito que tinha comprado a cidadania romana? Muito provavelmente o seu nome devia ser só Licias, né, com o nome grego, e ele acrescenta o nome Cláudio, que era o nome romano. Então, ganhou o nome romano aqui, então, Cláudio Licias. Esse aqui é o nome do comandante. Ele diz, ó, esse cara aqui, né, ele é romano, e a turma está querendo matar ele. E eu disse o seguinte, olha, se vocês querem, vão lá falar com o governador. Pronto. Então, versículo 31. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride, né? Ali na divisa. Saíram da Judéia, né? Ali, e durante a noite, no dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Tá? Os soldados, né, os soldados que foram comissionados a isso, deixaram para a cavalaria. Agora é com vocês. Vão até lá e levem ele para perante Félix. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, isso, né, essa distância aí de Jerusalém até Cesareia, a gente tinha visto antes aqui já, aproximadamente em 60 quilômetros. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. Isso aqui, ó, toma aí que o pacote é teu. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Né? Então, que era o pretório, lá, né? O palácio do governador, palácio de Herodes. Então, naquele momento, o comandante narra a situação, os soldados levam Paulo e o governador prendeu-se. Tudo bem, ele está aqui sob custódia, vai ficar aqui sob custódia, né? O governador, né, sabendo que ele era um romano, disse, não, vai ficar aqui sob custódia, até que essa turma venha aqui acusar de alguma coisa. Soube que ele era da Cilícia, tudo bem, está sob a minha jurisdição, então acatou, ali naquele momento, não, agora deixa a turma vir aqui agora. E o comandante já tinha dito que estava enviando ele e ele seria, então, notificado também. Os acusadores seriam notificados, ó, se você quiser alguma coisa, agora vai ter que ir lá em Cesareia agora. Mandou o problema lá para Cesareia. Isso a gente vai ver amanhã, no capítulo 24. Tá bom, gente? Então, diante disso, diante desse capítulo 23 aqui, vamos ver, o que a gente tira de lições aqui pra gente, tá? Então, a gente pode tirar diversas lições, como sempre, lições individuais, é isso que a gente tem dito. Mas a gente olhando aqui, né, atentamente para essa história, eu vejo pelo menos algumas lições aqui. A primeira lição que eu tiro para a minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte. Olha, não importa do que você esteja sendo acusado. Não importa. Né? Se você tiver a consciência tranquila diante de Deus, você está tranquilo. Né? Então, foi o que Paulo disse aqui, logo no primeiro versículo. Ele disse, meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tá. Paulo diz, ó, eu estou tranquilo. Né? Isso aí precisa. Podem nos acusar do que quiser. Injustiças, Jesus disse que a gente sofreria injustiça. Mas a gente não pode, absolutamente, em momento algum,
a gente pode estar com a consciência culpada diante de Deus. É diante de Deus que a gente está tranquilo. Então, Paulo, com a consciência tranquila, ele olhou ali, ó, olho no olho, diante do Sinédrio. Tá? Então, consciência tranquila diante de Deus. Esse, para mim, é um grande princípio que eu tiro aqui. Outra lição que eu tiro aqui, né, uma lição também muito interessante, aí é mais uma questão só de estratégia. Né? Tem muitos inimigos, você está acuado contra os inimigos, conheça o seu inimigo, tá? E divida os seus inimigos. É o seguinte, bote um contra os outros. Paulo fez. Paulo disse assim, não, vocês aí estão, ou seja, existe algum ponto de contato aqui. Paulo mostrou logo qual era o ponto de contato, estrategicamente, ele mostrou e dividiu justamente os acusadores. Os acusadores. Foi uma confusão grande ali, né, entre fariseus e saduceus, porque Paulo, ele, estrategicamente, ele disse, não, olha só, eu vou dividir os caras. Né? Uma outra lição fantástica que nós tiramos aqui, é aqui nesse verso 11, que quando a gente está, né, tranquilo diante do Senhor, a gente está, né, com a consciência tranquila, não apenas a gente tem a consciência tranquila, mas a gente também tem a presença de Deus ao nosso lado. A gente tem a presença. Olha, Deus, né, o Senhor chega para o próprio Paulo e diz, coragem, coragem. Você fez tudo certo aqui, e deu certo aqui, e você vai fazer também diante dos romanos. Não se preocupe. Como quem diz, eu estou contigo. Eu estou contigo. Coragem. Coragem. Né? Então, foi o que, né, a certeza de que o Senhor está conosco quando nós estamos com Ele. Né? A gente está com Ele, Paulo está com Ele, Paulo estava com o Senhor. Quando a gente está com o Senhor está conosco. O Senhor luta as nossas lutas, o Senhor vai adiante de nós, o Senhor nos direciona. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, é o seguinte, não é Deus que dá as costas para ninguém. Mas nós, ou pela mentira, ou pela autossuficiência, pela prepotência, pela arrogância, o que quer que seja, a gente pode dar as costas para Deus. Mas quando a gente não dá as costas para Deus, a gente está diante dele, aqui ó, Deus está presente o tempo todo, e vai dar a direção. E Deus aqui, o próprio Deus, deu tranquilidade a Paulo. Né? E essa tranquilidade, aqui ó, ele foi livrado imediatamente ali da morte, ele foi imediatamente livrado daquela emboscada, né? Não apenas porque, mas aí foi uma coincidência, só porque o seu sobrinho estava lá. Não. Foi o agir de Deus. Deus aqui, através do sobrinho. Porque é o seguinte, o sobrinho podia não ter sequer conseguido entrar depois na fortaleza. Né? O sobrinho poderia ver e dizer, não vou nem me meter nesse negócio. O sobrinho, qualquer coisa. Mas Deus interviu aqui. O sobrinho foi apenas usado para aquilo lá. Então, esses são alguns princípios que eu tiro para a minha vida hoje. Eu não sei se você tem alguns outros, né? A leitura recorrente, a leitura é livre, né? Dinâmica, e a gente pode aqui tirar muitos outros princípios daqui. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje a gente fica com essa parte aqui, o capítulo 23. Amanhã, no capítulo 24, aí sim, a gente vai ver que os acusadores de Paulo vão lá diante do governador Félix e a gente vai ver o que é que deu. Eu não vou dar spoiler agora não, tá bom? É isso aí, deixa eu orar com você agora. Né? Estou vendo aqui a pastora Márcia está aqui hoje. Ontem ela estava conosco, eu nem falei, nem parabenizei. Aqui eu parabenizar agora aqui ao vivo. Ontem ela fez, né, 12 anos de ordenação. Parabéns, serva fiel do Senhor. Né? Que coisa boa, que maravilha. Né? Esses 12 anos no frutífero ministério, que o Senhor esteja abençoando
você e ali na comunidade Nova Vida. Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante desses princípios, estamos aqui, Pai, diante dessa palavra. Então traz, Senhor Deus, a cada um de nós, traz a coragem, o discernimento de poder andar, Senhor Deus, de maneira reta, de maneira íntegra. Tu conhece cada vida aqui, Senhor Deus, traz a cada um de nós a certeza de que vale a pena andar na integridade, andar em retidão, que nós seremos honrados por Ti. Podemos sofrer injustiças, podemos não ser honrados por pessoas, mas seremos honrados por Ti. É nisso, Senhor Deus, que nós nos alegramos, é nisso que nós nos entregamos, Pai, e é nisso que nós nos alegramos.